Você é produtor, produtora rural de 30 a 40 anos? Esse vídeo é para você. Você é produtor, produtora rural abaixo dos 30 anos? Esse vídeo também é para você. E você é produtor ou produtora rural acima dos 40 anos? Então esse vídeo também é para você. Aí você pode estar se perguntando, mas Bruno, por que você está falando isso? Porque eu quero te chamar a atenção que a Serasa Experian divulgou dados de que a faixa dos 30 a 40 anos é a faixa do produtor rural que está mais endividada e mais inadimplente, não conseguindo pagar as suas dívidas rurais, seus custeios, seus financiamentos e todos os seus empréstimos para tocar a sua atividade. Mas por que você está falando para menos de 30 e para mais de 40? Porque, na verdade, produtor e produtora rural é uma família. Então, se o produtor de 30 a 40 anos está tendo dificuldade, ele pode estar tendo dificuldade com a sua família, com seus pais, com seus avós. E ele pode estar tendo dificuldade com seus filhos, com os seus netos, com os seus sobrinhos. Então, agricultura, agropecuária é para a família brasileira. Então, esse vídeo eu vou analisar inadimplência no agronegócio. Por quais motivos a geração dos 30 é a mais afetada? Eu analisei esses números, fui buscar algumas matérias, como você vai ver aqui nas fontes que o Pedro já vai passar, para entender. Na minha cabeça, na minha experiência de advogado, eu já tinha uma noção dos motivos pelos quais essa faixa etária é mais impactada e está sendo mais impactada nesse momento por inadimplência, não conseguindo pagar as suas dívidas. Isso em geral e especialmente no agronegócio. Então eu fui dar uma pesquisada, juntei alguns pontos, peguei algumas matérias, alguns estudos que eu já tinha feito e vou trazer para você aqui o que você vai ver aqui neste vídeo, né? A Serasa aponta a faixa etária mais exposta à crise de crédito no agro, como eu acabei de dizer. O pano de fundo macro que empurra a inadimplência atinge todos, mas bate diferente nos 30 a 40. Por que isso aparece mais nesta faixa? Mecanismos prováveis e bem consistentes com o que o mercado mede. Qual que é a métrica para entender isso, né? Quais tipos de contratos e dívidas tendem a concentrar risco? Um checklist jurídico, por quê? Eu vou dizer para você por que acontece e como você que está nessa faixa etária pode melhorar a sua gestão, você que é mais novo pode ajudar quem está nessa situação e você que é mais velho pode ajudar com conselhos e com muita experiência. E um plano de ação imediato para você que está nessa situação. Gostou do tema? Fica aqui com a gente que eu vou trazer tudo o que eu estudei sobre isso. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do quadro Seu Direito no Agro, aqui no canal da Rocha Mazo, no YouTube. Hoje quem vai fazer o vídeo todo, as honras da casa, sou eu, porque o nosso querido Pedro Avelino fez uma cirurgia no nariz, ele está aqui comigo, mas não consegue falar, ele está com curativo, e quem sabe ali na frente a gente poderia até colocar a foto do Pedro, né? Mas, por enquanto, vamos deixar desse jeito que ele está se recuperando. Mas logo ele está bem, ele está super bem, né, Pedro? Opa. Tá bem, ó, tá vendo? Só que tá falando com a língua presa. Então eu vou fazer todas as honras da casa. Vamos falar do vídeo e depois lá no final a gente fala quem a gente é, porque se você é nosso inscrito aqui, nosso seguidor, você já sabe. E se você não é, passe a ser, já se inscreve no canal e lá no final você vai saber quem somos nós, o que nós fazemos e por que nós estamos aqui. Beleza? Serasa aponta a faixa etária mais exposta à crise de crédito no agro. Indicador de inadimplência do agronegócio da Serasa Experian apontou, no terceiro trimestre de 2025, o número do quarto trimestre ainda não foi divulgado, tá? A inadimplência alcançou 8,3% da população rural. E por idade de 30 a 39 anos, a faixa foi maior, 12,7%. Ou seja, é praticamente um terço maior nesta faixa etária. Qual é a metodologia que a Serasa usa para calcular, computar e divulgar esse número, né? Ela considera vencidas dívidas a mais de 180 dias e até 5 anos com valor mínimo de R$1.000, relacionados a financiamento, atividade do agro, inclui instituições financeiras, entre outros recortes de quem empresta dinheiro, né? Então você pode ver aqui, esse quadro que está do lado, é um quadro lá da Serasa que a gente trouxe para mostrar que nesta faixa etária a inadimplência está beirando os 13%. Então, cada 100 contratos, 13 estão vencidos há mais de 80 dias, até 5 anos, com mínimo de valor de R$1.000. O pano de fundo macro que empurra
a inadimplência. Atinge todos, mas bate diferente nos 30, 40. Por que isso acontece, né? Os levantamentos e notas setoriais convergem em alguns fatores, né? Então esses fatores são macro, né? Os juros estão altos, o crédito está mais seletivo, comprimindo o caixa e aumentando o custo de rolagem da dívida. Isso acontece para todo mundo, independente da faixa etária, mas é um fator. Clima adverso recorrente, também é um fator para todo mundo. Mais volatilidade de preços, margem espremida. A gente está vivendo, começamos o ano, o açúcar em baixa, o milho começou se recuperando, já está em baixa de novo, a CPEA já divulgou, a soja não está num bom valor, apesar das exportações estarem em ritmo acelerado, o dólar não está numa cotação muito boa para exportação, então há um aperto nas margens de lucro da atividade. E seguro rural insuficiente, como a gente já fez aqui vários vídeos tratando desse assunto, elevando o risco não transferido para o produtor. Então é aquele risco sistêmico do negócio, é aquela atividade que você vai falar assim, é uma atividade de risco. Por exemplo, você decide que você vai virar um alpinista e vai começar a escalar a montanha. Você já sabe que é uma atividade de risco. Que você não se preparar muito bem, você vai ter problema. E que se você se preparar muito bem, você também pode ter problema. Então, a atividade é de risco. Piora forte no crédito a taxas de mercado. Não temos mais aquele crédito subsidiado, não tem dinheiro subsidiado para todo mundo, as garantias estão sendo muito grandes, as exigências de garantia, e o produtor acaba tendo que contratar a taxa de mercado. Conforme a CNA e entidades do setor reportam, o salto de inadimplência em operações a taxas livres passou para 11,4% em outubro de 2025, nos recortes que foram divulgados, bem acima de um ano antes. Ou seja, vem se aprofundando essa crise, vem se observando cada vez mais, à medida que as datas vão chegando de vencimento das operações, o número vai saltando cada vez mais. Então você pode ver aqui do lado que a gente extraiu essa figura do Poder 360, é um portal muito interessante, muito respeitado. Arrendatários ou grupos familiares estão em atraso com 10,5%. Grandes produtores, 9,2%. Médios produtores, 7,8%. E pequenos, 7,6%. A diferença é de 3 pontos percentuais para grupos e arrendatários, aquele que vai atuar sem ter a terra, tendo que pagar renda. Por que isso aparece mais na faixa de 30 a 40? Mecanismos prováveis e bem consistentes com o que o mercado mede. O que de fato acontece aqui, né? Aqui está o ponto central. Pesquisando amplamente, quase não há publicamente um paper nacional, algo que analise isso de forma consistente, com números, feito por algum instituto grande, falando, olha, essa faixa etária aqui está mais sujeita e por isso que ela sofre mais. Provando essa teoria. Porém, por quais razões essa faixa etária sofre mais no cenário atual do crédito rural? O que acontece de fato, né? Recorte estatístico da Serasa é muito forte para nos dar o embasamento. E muita evidência convergente sobre o perfil típico de maior estresse financeiro. É aquela fase da vida que você começou, né? Eu já passei, eu estou com 46 para 47, você começa a trabalhar, chega ali nos 30, de repente você tem o seu negócio, você quer expandir, você quer ganhar mais dinheiro, você quer fazer a coisa acontecer, e como eu disse ali no risco, né? No agronegócio tem um risco endêmico, há um risco do próprio negócio. Então, nessa fase de aceleração, como os contratos são longos, 4, 5, 6 anos para pagar, se dá tudo certo, a pessoa enriquece, se dá tudo errado, pode dar problema. É a hora que a nossa juventude, né, ainda está ali, a nossa maturidade já está um pouco mais clara, você já é um profissional mais experimentado e tem mais apetite ao risco. Então, isso mostra muito bem como você pode ver aqui, né? Então, produtores e produtores nessa faixa geralmente estão em fase de expansão das atividades, próprio do momento da vida, com coragem a aceitar mais riscos, especialmente com a alavancagem financeira. Olha, eu sou jovem, eu trabalho muito, eu trabalho com a minha família, eu conheço o mercado, eu sei o que eu estou fazendo, então eu vou pegar empréstimo, eu vou trabalhar muito e eu consigo pagar. Dando tudo certo, ótimo. Dando tudo errado, a gente está vendo. Tudo errado não, ou um pouco errado, a gente está vendo o que está acontecendo. A depender da estrutura da operação e do apetite ao risco, a maior exposição é a tomada de crédito a juros livres, que é pagar muito juros sem fazer a conta direito. Sabidamente um crédito mais caro. Então, o plano de negócio pode ser muito bom, mas de repente o plano de ação, o orçamento e a execução
não estão azeitadas. Uma engrenagem está girando numa velocidade, a outra está virando na outra, não está muito engraxado, começa a bater uma engrenagem na outra, começa a soltar faísca e aí o motor para, né? Para expandir no vigor da própria produção intelectual e física, como eu disse, são mais propensos a contratar arrendamentos, parcerias e expandir operações. Vamos supor, eu tenho alguns amigos que fazem isso, né? E aqui no interior de São Paulo tem muito isso. O pai tem lá um sítio de 10, 20, 30 alqueires, o filho vem e fala assim, pai, nós estamos produzindo aqui, nós estamos ganhando dinheiro, vamos pegar um financiamento, eu vou arrendar uma área, eu vou te ajudar, a gente vai pagar uma renda aqui, nós vamos aumentar nossa produção. Isso acontece todo dia. Muitas situações aconteceram desse arrendamento virar a área própria, né? Comprar a área, dá tudo certo, o tempo e lugar deu tudo certo. E muitas vezes esse arrendamento gera tanta dívida que essa área da família vai ser consumida. Então, isso acontece todo dia, do Oiapoque ao Chuí, do leste ao oeste desse gigantesco Brasil. Consequentemente, é a faixa etária com maior CAPEX, né? Custos envolvidos na expansão de atividades, com investimento em bens e serviços. Então, quer dizer, há uma necessidade para você fazer frente a essas novas frentes de trabalho, né? Para você conseguir estruturar isso, tem que aumentar o investimento. Então, o produtor pega dinheiro para comprar máquina, pega dinheiro para comprar mais insumo, faz operação de barter, faz operação de venda antecipada, faz CPR, para se alavancar, produzir mais e pagar. Então, o CAPEX, né, o custo dos investimentos sobe muito. Como consequência, o OPEX, né, que é o custo operacional envolvido na gestão do negócio, os custos operacionais, também tendem a ser maiores e pressionam o caixa. Porque eu pego um dinheiro para investir e aí eu preciso gerir uma empresa maior, uma atividade maior. Então, meu custo operacional aumenta com mão de obra, com insumo, com combustível, com energia, com tudo. E às vezes o produtor ele não se dá conta do tanto que ele aumentou o seu custo operacional com base no seu custo de investimento. E aí começa a dar um descasamento. E nessa fase que há um ímpeto maior de crescer e de fazer dar certo, é mais propenso a ter inadimplência. E um menor colchão de patrimônios e garantias. Muitos trabalham sem garantia, com pouca garantia ou com garantias da família, bens familiares, numa transição geracional. Por isso que eu disse lá no início do vídeo, esse vídeo também é para você que tem 45, 50, 60, 70 anos, que de repente está vendo o seu filho ou a sua família que está chegando essa nova geração e eles estão cheios de ideias, cheios de vontade, e você está olhando e falando, olha, de repente não é por aí. Por outro lado também tem lá, está chegando a geração de 15, 18, 20, 25 anos, que são os filhos, são os netos que querem participar também, com boas ideias, estudando. Então é importante que se entenda que nesse momento, né, há um apetite maior ao risco, há uma necessidade de cada um de nós de querer vencer na vida e que as coisas não podem dar certo. Até para que você que é mais experiente entenda e possa ajudar, e você que é mais novo também entenda e possa ajudar. Um com sabedoria, o outro com força de trabalho, para que isso volte à normalidade. Porque o seu pai, a sua mãe, o seu tio, a sua tia, imbuídos de um bom princípio, de uma boa ideia, eles querem evoluir e às vezes as coisas não dão certo, como a gente está falando, né? Então esse cenário revela um ciclo de vida financeiro em fase de expansão com menos gordura patrimonial. Entre 30 e 40 é comum estar em consolidação, sucessão, como eu disse, e crescimento. Ampliação de áreas, aumentando o parque de máquinas, intensificando tecnologia. São as gerações que vão passando e vão trazendo essas melhorias. Isso eleva o custo fixo, o serviço da dívida, no momento que o custo de capital está muito caro e o crédito está mais rígido. Então, você tem uma ideia de crescer, você tem um momento que está tudo dando certo e aí vem o investimento e de repente a roda trava e vem todo esse problema. Mix de dívida pior, mais taxas de mercado e estruturas híbridas, financeiro mais comercial. Quando o produtor cresce, ele tende a usar custeio e investimento à taxa de mercado, menos linhas subsidiadas, financiamento de máquinas e implementos, fornecedores e revendas, instrumentos como CPR e barter, como eu já disse aqui. Então, o próprio ecossistema reporta aumento de uso de alternativas como barter e cenário de queda de preço e maior risco. Então, quer dizer, é melhor, o produtor pensa assim, é melhor eu fazer um barter, que é o empréstimo, né? De insumo a troca de produção. Então eu vou lá, eu vou plantar tantos hectares, eu tenho uma perspectiva de colher tantas sacas por hectares e eu preciso dos insumos. E aí ele vai no fornecedor de insumo e diz, olha,
eu tenho essa área aqui, você me fornece um insumo? O insumo vai custar R$1 milhão. Quanto que é R$1 milhão? São 100 mil sacas de soja. Tá, então você me entrega a saca de soja e eu te dou o insumo antecipado. Na hora da colheita, o primeiro pagamento tem que ir para pagar os insumos. E se a produtividade não for boa, se o preço não tiver travado, se não tiver hedge, aí pode ficar difícil. Você vai entregar tudo aquilo para quem te financiou e não vai ter para vender. Ou se você quiser não entregar para quem te financiou, você vai ficar queimado no mercado e não vai conseguir mais operar, né? Nesse cenário, há uma tentativa de mitigar o default, né, que é o débito, e o que é bom para crédito, mas pode engessar o preço e a produção do produtor e gerar descasamento, produção com obrigação, quando a safra, clima, preços saem do esperado, né, como eu acabei de dizer, eu tinha preparado isso, eu me antecipei, né? Essa saída do esperado demonstra muitas vezes uma falta de entendimento das ferramentas de administração e gestão, isso é o que eu mais vejo, né? Tem muito boa intenção, tem muito interesse em produzir, mas muito pouco se debruça para administrar e gerir o próprio negócio como uma empresa. Planos de negócio ousados e sem estudo adequado. Vai na mensuração daquilo que acredita. Olha, eu estou plantando aqui 30, se eu plantar 60, eu vou ter o dobro de lucro. Não é essa conta. Essa conta não vai fechar. Porque, como eu disse, o investimento tem que ser maior, o custo operacional é maior e a margem fica mais apertada. Para ter lucro, como tem essas grandes operações, eles são tão enormes e tão bem administrados, com tanta produtividade, que ele faz cifras milionárias com uma margem, de repente, de 2, 3% de lucro líquido, mas esses 2, 3% no volume é muito dinheiro. Então precisa ficar atento de não cair nesse conto do vigário, nesse ouro de tolo, achando que fazendo o pequeno e o médio vai conseguir a rentabilidade do grande, que são mundos completamente diferentes do ponto de vista de gestão, de tomada de crédito, rolagem de dívida, tudo isso é completamente diferente entre o grande, o muito grande, o médio e o pequeno, tá? Então, esses negócios, geralmente eu vejo planos de ação otimistas demais ou vinculados a eventos futuros incertos em demasia, né? O ovo na cloaca da galinha, né? Já conta que vai ter os ovos, mas não conta que a galinha pode estar estressada e não botar os ovos, como dizia minha avó. Orçamentos apertados, por vezes até inexequíveis, né? Você pega o orçamento, às vezes eu atendo e falo, mas peraí, o que você fez aqui? Não, eu peguei esse valor, tal, mas peraí, isso aqui tá claro aqui que não fechava a conta. Mas fecha, tá aí. E às vezes o próprio produtor se engana, né? E nessa fase da vida que a gente tá falando aí, que a gente é meio super-herói, né? Tudo a gente consegue e a gente às vezes fica cego no número para atingir um objetivo pré-determinado. Gestão de risco ainda imatura, hedge, seguro, fluxo de caixa justamente no grupo mais agressivo de investimento. Um debate público e setorial tem batido na tecla de falhas de instrumentos anticíclicos e cobertura insuficiente de mitigação, seguro, como a gente já falou. Com isso, choques viram inadimplência em cascata, principalmente onde há rolagens excessivas. Eu acabei de receber um contato de um amigo do meu pai, me pedindo uma consulta para amanhã, porque ele disse o seguinte, eu não tenho mais condição de rolar a minha dívida rural. Então eu olhei para aquela mensagem e falei, eu vou te atender amanhã de manhã. E ele me pedindo isso daí por quê? Ele de fato veio rolando, chega uma hora que a bomba tá tão grande, tá na mão dele, quente, ele não sabe o que fazer. Ainda bem que ele veio até a gente para poder ajudá-lo. Arrendamentos e expansão por contratos longos assinados no pico das commodities, né? Muita gente viu, falou, nossa, a soja tá dando muito dinheiro, o milho tá ótimo, o açúcar tá ótimo, a cana tá ótima, vou expandir. Veio a baixa, passou a pandemia, passou a euforia e o padrão recorrente em análise de mercado hoje sobre estresse é grupos familiares grandes, com muitos arrendamentos e contratos feitos como commodity estava valorizado, ficando duros quando a margem cai. Aumentou, não dá margem, a produtividade é insuficiente e aí quebra mesmo. Isso conversa diretamente com a faixa 30-40, é a faixa que mais frequentemente está tomando área e assumindo risco para crescer. Então, tá aí um pouco da explicação o motivo pelo que o número da Serasa nessa faixa de inadimplência é maior. Quais tipos de contratos e dívidas tendem a concentrar risco? Checklist jurídico. Aqui já é a nossa pílula, é a nossa ajuda, é a nossa parte jurídica que a gente faz para que você comece a dar o primeiro passo e melhorar a sua gestão. Para mapear onde dói nessa fase da vida, os contratos mais associados ao estresse são crédito rural, óbvio, custeio e investimento, sobretudo operações à taxa de mercado, né?
Essas que passam hoje de 15%. 15% já é inexequível, tá? Na minha opinião, quem pega um dinheiro a 15% e vai para agricultura ou para pecuária, ele não vai conseguir pagar a conta, tá? Vai ter que ter uma gestão muito boa, de repente, para empatar. Essas atividades não dão 15% de lucro líquido operacional, LLO, tá? Na minha análise, posso estar errado, mas eu já peguei balanço de tudo quanto é jeito, já analisei e nunca consegui achar uma margem de lucro que seja capaz de pagar uma taxa de juro dessa ordem. Renegociações e prorrogações sucessivas, efeito bola de neve, quando o custo da rolagem vira parte relevante do caixa. Então toda hora tem que ficar pagando juro, tirando do fluxo de caixa, é impossível sobreviver a isso. O barter, né, o insumo pelo produto, para travamento econômico, mas acaba às vezes tendo um descasamento entre pagamento e safra. CPR física e financeira, estruturas com entrega futura, especialmente quando combinadas com travas e garantias, né, reais, penhor, alienação fiduciária, enfim. E o uso de funding aparece em materiais setoriais também, né? Pegando dinheiro com fundos, e aí um capital mais caro ainda, e aí fica difícil mesmo de fechar a conta. Arrendamento e parceria rural, quando o contrato fixa obrigações, renda, quantidade e índice, que não respiram com choque de margem. É aquele contrato engessado demais, onde o parceiro se obriga a pagar ao dono da terra uma quantidade, uma forma, que de repente na hora que a produção acontece, na hora de apurar os números, não ficou uma trava, não ficou bem equilibrado na hora de redigir o contrato. Então não tem. O parceiro que entregou a terra, ele quer receber. E o parceiro que produziu chega e fala assim, mas eu não consegui aquilo que eu pretendia. Você também tem o risco. Aí um fica jogando a culpa no outro e aí é o começo do fim, né? Por que ocorre mais nessa faixa etária, né? Maior probabilidade de estar crescendo, tomando risco, alavancando e com menos patrimônio amortecedor, garantias. Quando o ciclo vira juros altos, preço menor, clima ruim, seguro fraco, conforme a gente acabou de dizer. E qual seria o plano de ação imediato para você que está nessa situação e para você que é mais velho e você que é mais novo para ajudar a sair dessa situação? Primeiro de tudo, consultar um advogado que entende disso, tá? Um advogado que entende de agronegócio, que entende de plano de execução, plano de ação, plano de negócio, orçamento, crédito rural, renegociação, alongamento de dívida, manual de crédito rural, política de crédito rural. O advogado que você vai consultar precisa entender disso, senão ele não vai conseguir te ajudar. Pode ser que ele até te leve a tomar decisões mais ruins do que você já está, tá? Pior que tá, não fica? Presta atenção que pode ficar muito, tá? E o que os produtores dessa faixa precisam estar atentos, né? Diagnóstico. Primeira coisa, sempre é o diagnóstico. Se você quer saber a doença que você tem, o médico precisa te diagnosticar. Então ele vai te entrevistar e depois ele vai te pedir exames. Onde estou e para onde eu vou? Mapa de contratos por tipo, banco, cooperativa, fornecedor, barter, CPR e arrendamentos. Geralmente o que a gente faz aqui no escritório é isso, né? A gente atende o cliente, né, Pedro? Aí o cliente entende a situação dele, a gente pede como se fossem os exames, que são os contratos. Fazemos a análise e dizemos, ó, sua situação é essa e vamos propor o tratamento. Calendário de vencimentos de 12 a 24 meses para ver, eu sempre também faço isso, curto prazo, médio prazo, longo prazo, curto prazo até 6 meses, médio prazo de 6 a 18 meses, acima de 18 meses, longo prazo, que é algo que se encaixa legal no rural com os ciclos das culturas. Garantia por contrato que está pendurado em ordem de execução, né, o que de fato está na linha de tiro, que pode ser objeto de uma execução, uma garantia, uma alienação fiduciária ou coisa que vale, e gatilhos de default e cross-default, como isso está se conectando e como sair disso, né? Teste de estresse de safra, simples, 3 cenários de preço, produção e custo, com a capacidade de pagamento mensal. Teste de estresse olha, se você tiver uma produtividade de tanto, você encaixa isso dessa forma. Se a tua produtividade for de tanto, você encaixa. Se o valor que você conseguir for esse, você encaixa. Uma forma de tentar antecipar receita ou postergar receita e despesa. Também isso aí dá para fazer do ponto de vista jurídico com o auxílio de um bom contabilista. Renegociação preventiva com travas boas. Priorizar alongamento que reduz o serviço da dívida no curto prazo e evite capitalização explosiva. O alongamento de dívida com base no manual de crédito rural, se tiver uma perda que se enquadre. Você pede uma carência, mantém o juro do contrato e aí depois começa a pagar com a própria produção. Essa é a melhor ideia. E uma higiene contratual para a próxima safra. Cláusula de revisão por evento climático, governança de entrega da CPR do barter, aquilo que o produtor fez, margem de segurança de produção e disciplina de hedge seguro quando fizer sentido. Então veja só, se você está nessa faixa etária de 30 a 40 anos e está endividado, você tem
nos seus mais velhos e nos seus mais novos o apoio que você precisa. Mas você precisa de um apoio técnico, você precisa se qualificar. Então, eu te chamo, eu te convido a entrar na comunidade que está na descrição desse vídeo para aguardar o lançamento do nosso programa de transformação do produtor rural no empresário rural. Você está vendo que cada vez mais é importante entender de conceitos de gestão, de administração, de empresas para ser um bom produtor rural? Então, com base nisso e na experiência de mais de 25 anos fazendo isso, eu desenvolvi, junto com o meu time, um programa que transforma você de um produtor, de uma produtora rural, num empresário rural, com gestão de documentos, tendo uma safra com menos risco, com mais probabilidade de ter resultados e, ao longo do tempo, você vai fazer esse treinamento, vai se qualificar e você vai ser o produtor e a produtora rural, empresária e empresário, operando como pessoa física ou como pessoa jurídica. O que importa é que na sua cabeça você vai ter todas as ferramentas que um empresário tem para administrar bem o seu negócio. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, que é para a família agropecuária brasileira. Se você gostou, deixa o seu joinha, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal. Agradecer que a gente conseguiu nos últimos 30 dias 1.000 inscritos aqui no canal. Muito legal, muito obrigado mesmo, né? Os nossos vídeos estão tendo uma aceitação muito bacana. Tem um vídeo aí que a gente fez quase 10 mil, né, Pedro? Acho que hoje vai bater 10 mil. Então é para você, é por você, e a gente agradece. Dá aquela hypada, compartilha, né? Nos ajuda aí a continuar fazendo esse trabalho para você e por você. Beleza? Te vejo na sexta-feira com mais um conteúdo relevante. Um forte abraço, fiquem com Deus e até mais. Tchau.